Hoje vamos estudar a lição de número 3 da Escola Sabatina. Antes eu quero que você não se esqueça de curtir esse vídeo. Quando você curte esse vídeo, ele vai mais longe. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Vamos então para o nosso estudo da lição. E hoje eu tenho uma surpresa para você. Você tem vontade de ter os slides? Pois eu vou dizer uma forma como você pode ter. Eu não vou poder, obviamente, fazer isso sempre, porque no momento, infelizmente, eu não disponho de tempo para isso. Mas se você assistir a lição até o final, eu vou dizer como que você vai poder baixar os slides da aula de hoje, para você ler, para você estudar, para você repartir com a sua classe também. Estamos combinados? Então vamos aqui para a nossa aula. A lição desta semana, o título é Vida e Morte. Qual será o assunto da lição? Aprenderemos sobre a importância da unidade da fé na carta aos Filipenses. Por que a igreja tem que ser unida enquanto aguarda a volta de Jesus? E faremos também, nessa lição, um breve estudo sobre Filipenses 1:23. Que é um dos textos de Paulo mais usados a favor da imortalidade da alma. E ao entendermos esse texto e o assunto da mortalidade da alma, isso nos ajudará a mantermos a unidade de pensamento em torno da compreensão correta deste assunto. Tudo bem? Então esta é a lição desta semana. Pergunta de número 1. Na parte de domingo, e aqui eu já tenho a resposta, mas eu peço que você primeiramente me acompanhe aqui na pergunta. Leia Filipenses 1, 19 e 20. Qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho de seu julgamento? Para ele, o que era mais importante do que ser absolvido? Qual foi a resposta que eu coloquei e eu reparto com você? Paulo tinha a expectativa, de ser liberto. Todavia, estava disposto a morrer por Cristo se isso fosse necessário. Olha que interessante. Em 2 Coríntios 11, 23 a 27, nós temos uma lista dos perigos enfrentados por Paulo. Agora, na minha opinião, você sabe qual é o maior dos perigos que Paulo lista ali? Ele listou vários. Perseguição, naufrágio, ele foi açoitado mais de uma vez. Para mim, o maior perigo desses apresentados por Paulo é o do verso 26. Perigos entre falsos irmãos. Ter irmãos na fé, ou amigos, ou pessoas da família que são falsos, esse para mim é o maior dos perigos. Porque quando um inimigo diz que é teu inimigo, é mais fácil de se defender. Sabe o que o meu avô dizia para mim? Meu avô era um homem de muita coragem, aquele gaúcho corajoso que não fugia de briga de jeito nenhum e que encarava vários de uma vez só se preciso fosse. Ele dizia o seguinte: meu filho, o mais perigoso é o traiçoeiro, porque esse vai tentar pegar você pelas costas. Então não tenha medo do corajoso, tenha medo do covarde. Porque o covarde vai pegar você pelas costas, o corajoso, ele vai enfrentar você de frente. Então, o falso amigo, aquele que nos apunhala pelas costas, esse é o maior perigo. O falso irmão. E eu deixei 2 textos aqui bíblicos de exemplo para você enriquecer o seu estudo da lição. O primeiro, Mateus 26, 48 a 50, Judas traiu Jesus com um beijo. Então, aparentemente, não para Jesus porque ele sabia, mas para as pessoas ao redor, especialmente que não sabiam daquele plano para prender Jesus, imagine um amigo trair o outro com um beijo, com uma saudação comum da época. E um outro exemplo que eu achei assim, tenebroso, e que deve nos pôr em alerta contra falsos amigos e contra falsos irmãos, que são às vezes usados pelo demônio para nos prejudicar na fé.
muitas vezes o joio no meio do trigo. Esse texto aqui, ó, de 2 Samuel, capítulo 20, versículos 9 e 10, olha o que esse texto fala. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. O beijo no rosto era comum, né, naquela cultura. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então você percebe? Um falso irmão, um falso amigo é o maior perigo de todos. Esse homem aqui chamado Joabe, ele enganou a Amasa com um beijo. Então um falso irmão pode enganar você com elogio, com textos bíblicos, com palavras de fé e ânimo. Então tenha muito cuidado. Para mim, entre os perigos piores que Paulo enfrentou foi os falsos irmãos. Ao mesmo tempo, o que a lição destaca para nós? Os sofrimentos de Paulo não eram sua maior preocupação. Isso aqui é interessante. Por mais que Paulo tenha enfrentado os sofrimentos, inclusive dos falsos irmãos, sofrimento imposto por falsos irmãos, Paulo diz em 2 Coríntios 11, 28, né, que a maior preocupação dele era com as igrejas, era com a unidade deles, era com o desenvolvimento deles na fé. Então olha que pensamento funcional o apóstolo Paulo tinha. Domingo, pergunta 2. Vamos para a pergunta 2 e aí eu lhe darei a resposta. Como Paulo se relacionava com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha levado a Cristo? Então nós já vimos que a maior preocupação dele era com as igrejas, né? Vamos ver o tipo de relação que ele mantinha com estas igrejas. Mantinha uma relação de pai e filho. Muito bonito isso. Ele demonstra uma preocupação e ele fala isso nos textos que a lição disponibilizou, por exemplo, Gálatas 4,19, né? Ele diz aqui que ele os via como filhos. Então esta é a relação que ele tinha para com a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo ele gastava e se deixava gastar pelos irmãos, né? Ele gastava dos próprios recursos. Lá em Atos 17, ele construía tendas para ter recursos e para, em certas ocasiões, não ser pesado para os irmãos. Já na carta aos Filipenses, ele agradece a eles no capítulo 4 por manterem ele no ministério. Mas já Paulo fazia de tudo. Ele gastava e se deixava gastar pelos irmãos. E em Atos dos Apóstolos, página 295, temos uma citação muito interessante que a lição nos disponibilizou, que é a seguinte: a paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como sua coragem e fé, era um constante sermão. Então, quando você é paciente, tem bom ânimo, mesmo diante das situações mais adversas, quando você demonstra coragem, isso é um constante sermão. Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus vizinhos. Então, por meio da nossa vida, nós podemos estar pregando um sermão de uma forma diária e constante. Agora, tem um detalhe. Não confunda paciência com passividade. Você precisa harmonizar e viver ambos os textos que eu coloquei aqui para você. Romanos 12, 17 e Provérbios 14, 7. Por quê? Romanos 12, 17 diz que não devemos pagar o mal com o mal. Só que isso não significa ser passivo e ficar tomando pancadas de todos os lados, sofrendo abuso emocional e psicológico. Por quê? Você não pode considerar um texto isolado. Romanos 12, 17 ensina a não pagar o mal com o mal. Mas o que Provérbios 14, 7 também diz? Foge da presença do homem insensato, ou seja, do tolo, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Então o texto é claríssimo.
Então você não paga o mal com o mal, mas você mantém um afastamento saudável de pessoas tóxicas, venenosas que querem prejudicar você. Então, não confunda a paciência do apóstolo Paulo com passividade. Lembre que no momento, quando ele foi açoitado, ele não pagou o mal com o mal, lá em Atos. Só que ele, quando quiseram dispensá-lo por descobrir que ele era um cidadão romano e não poderia ser açoitado, ele falou, não, que eles venham aqui me libertar. Né? Então, ele não confunda deixar de se vingar, porque Deus não quer que nos vinguemos, mas com passividade absurda. O cristão não é chamado para ser o quê? Um bobo, tá bom? Segunda-feira, pergunta 3. Vamos aqui para segunda-feira, pergunta 3. Qual é a base da guerra que enfrentamos e quais são as nossas armas? 2 Coríntios 10, 3 a 6, que é o texto para leitura e a resposta que eu deixei aqui para você. As ideias existentes no âmbito espiritual e que passam a fazer parte da nossa realidade terrena. Então a base da guerra que enfrentamos são as ideias. Essas ideias, elas se originaram no âmbito espiritual. Existe um conflito entre o bem e o mal. Por trás da nossa realidade, por trás dos nossos bastidores, há uma guerra entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. E as ideias que existem neste âmbito espiritual, elas passam a fazer parte da nossa realidade também, elas se refletem na nossa realidade. Então o que isso significa? Que as ideologias não são neutras. Precisamos da armadura espiritual de Efésios 6, 11 a 18. Toda aquela armadura espiritual, o bom soldado de Cristo deve usar para ele vencer na luta contra as forças do mal. Quando a utilizamos com sabedoria, a espada do Espírito, ou seja, a Bíblia, é a nossa arma mais poderosa. Por que a lição colocou ali quando a utilizamos com sabedoria? Porque se nós não usamos a Bíblia com sabedoria, ela não se torna uma arma eficaz contra as forças do mal e contra o erro. Como usar a Bíblia com sabedoria? A primeira forma é aquela que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 4. Ele usa a Bíblia para vencer tentações, para refutar alegações de Satanás. Para isso, tem que estudar a Bíblia, tem que lê-la, tem que estar com ela em mãos. E aqui eu lhe faço uma pergunta. Quantas vezes na semana você desembainha tal espada? A Bíblia é a espada do Espírito. Quantas vezes você tira ela da bainha, diríamos assim, para usá-la contra as forças do mal? Ou para usá-la na sua relação íntima com Deus? Veja, se Satanás atua contra você todos os dias, como que você não vai ler a Bíblia todos os dias? Escreve aqui nos comentários. Se Satanás atua todos os dias, como não vou ler a Bíblia todos os dias? Escreve aqui nos comentários para você o quê? Refletir e internalizar isso. Se Satanás atua todos os dias, como não vou ler a Bíblia todos os dias? Então você tem que desembainhar a espada do Espírito diariamente, como os bereanos faziam lá em Atos 17, 11. Todos os dias eles examinavam as Escrituras. Então é isso que você e eu devemos fazer. Segunda-feira, pergunta 4. E aí vamos para a nossa resposta. Como entender os seguintes versos de Paulo no contexto do grande conflito? Os textos foram Filipenses 1, versos 21 e 22. Resposta: Paulo entendia que no grande conflito, soldados de Cristo podem sair mortos ou feridos. Porém, também sabia que no exército de Cristo a vitória é mais do que garantida. Romanos 8,37, que diz lá, não é? Somos mais que vencedores.
Já é bom ser vencedor, imagine mais que vencedor, né? Só que Paulo entendia. Nós estamos num conflito cósmico. Numa guerra, há soldados feridos e soldados mortos. Isso é inevitável. Agora, o mais importante é que quem faz parte do exército de Cristo, vivo ou morto, no final a vitória dele está garantida, porque ele faz parte do exército vencedor. E porque Romanos 8,37 diz, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Outro detalhe que eu gostaria de acrescentar para você aqui, uma vez que a batalha espiritual, de acordo com esses textos que você vai poder baixar no final do estudo, eu vou dizer como que você vai baixar esses slides para você ter, estudar, ler e repartir com a sua classe. Uma vez que a batalha é espiritual, estamos em uma guerra que envolve ideias e valores, pois com isso o engano é mais eficaz. Então a batalha é espiritual, mas ideias e valores fazem parte desta batalha porque é mais fácil enganar pessoas através de ideias, valores, que aparentemente são corretos. Quando então Satanás mistura a verdade com o erro, fica mais difícil de perceber o erro. Lá em Mateus 4, quando Cristo refutou Satanás com a Bíblia, né, você percebe ali que Satanás usou a Bíblia de forma indevida. Satanás mais de uma vez misturou a verdade com o erro, porque o erro é mais bem disfarçado quando ele é misturado com a verdade. Então, no mundo espiritual, existe a guerra do mundo espiritual envolve ideias e valores. Então, é fundamental que você conheça as ideias corretas e os valores certos para que você não seja enganado. Tá? Terça-feira, pergunta 5. O que Paulo quis dizer ao afirmar que partir e estar com Cristo era melhor? Filipenses 1, 23 e 24. Bom, você sabe, talvez você não saiba, mas esse é um texto dos mais utilizados a favor da imortalidade da alma. Em Filipenses 1, Paulo diz que ele preferiria partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porém, por causa deles, era necessário ainda permanecer na carne. Então, esse texto é usado pelos imortalistas para alegarem que Paulo, no mesmo instante que morreria, ele já estaria na presença de Cristo. Para você explicar esse texto, eu deixei aqui eu já vou mostrar melhor para você esse slide, uma tabela que vai lhe ajudar na interpretação. Eu já coloquei aqui a resposta, mas antes de ler a resposta para você, eu quero aqui mostrar como que você pode considerar esses termos de Paulo no contexto, para você poder entender o tema. Então eu peguei aqui as expressões de Paulo, que é o partir e estar com Cristo, o contexto bíblico para interpretar essas expressões e o significado e interpretação. Tá? Eu criei essa tabela aqui para você. O que é o partir? Quando você vai no contexto, lendo Filipenses 1, 20 e 21, tá? O partir significa morrer. Então não há dúvidas, quando Paulo fala em partir, ele desejava morrer. E quando você lê o contexto, você percebe que ele estava cansado das suas lutas como apóstolo. E ele tinha certeza da salvação em Cristo. Então para ele, descansar na morte, desde que ele estava cumprindo a sua missão com perfeição, não tinha problema nenhum. Então isso que significa partir, então realmente é morrer. Mas Leandro, então isso significa que o estar com Cristo é ir para o céu, como os imortalistas dizem? Não. Por quê? A expressão estar com Cristo, quando você lê o contexto para interpretar essa expressão, você percebe algumas coisas interessantes. Primeiro, em Filipenses 3,11 fala da ressurreição. 2 Timóteo 4,8 fala da segunda vinda. Ele fala o seguinte, que a coroa da justiça estava guardada para ele
e que ele receberia esta coroa da justiça junto com aqueles que creem em Jesus na segunda vinda. Então Paulo não receberia a coroa da justiça por ocasião da morte. Então leia 2 Timóteo 4,8. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, bem como 1 Coríntios 15, 18, 23 e 51 e 55, falam da morte como um sono e que a ressurreição será o momento em que a pessoa terá consciência para receber a coroa da justiça. Então, o estar com Cristo, de acordo com esses versos e com o contexto, qual é o significado e interpretação? Na terceira parte da tabela. Estar com Cristo na segunda vinda gloriosa, após a ressurreição e glorificação do corpo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? No contexto, que ele preferiria partir, ou seja, morrer, descansar do seu trabalho, mas o estar com Cristo de forma consciente seria na sua segunda vinda, após a ressurreição do corpo. Esse é o contexto. Então, há um intervalo de tempo entre o partir e o estar com Cristo. Não é imediatamente após a morte. O partir é morrer, mas o estar com Cristo é na segunda vinda, após a ressurreição do corpo. Tá bom? Então é isso que nós devemos aqui considerar no contexto. Outra coisa que eu quero aqui mostrar para você, deixa eu voltar aqui para o slide. É isso aqui, ó. Tem mais algumas informações aqui úteis para você. Para o cristão, morrer é lucro, porque sua identidade está gravada com Deus. Então, quando Paulo fala que o morrer é lucro, não é porque ele iria imediatamente para o céu, porque ele mesmo disse que a coroa da justiça ele receberia só na segunda vinda. 2 Timóteo 4,8 e após a ressurreição do corpo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e outros textos que eu citei ali. Tá? Então isso é bem claro no contexto. Agora, por que a nossa identidade está gravada com Deus? Lucas 20, 37 a 38 e 38 diz o seguinte, que pelo fato de as pessoas ressuscitarem um dia, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para Deus todos vivem, por quê? Porque a identidade nossa está gravada nas mãos, no coração de Deus e porque um dia todos irão ressuscitar. Tá? E sua vinda, e sua vitória está garantida. Então, morrer é lucro para o cristão porque sua identidade está gravada com Deus e sua vitória está garantida. Se morrer por Cristo, seu testemunho se torna ainda mais poderoso e convincente. Então, por isso que para Paulo morrer é lucro, por causa dessas razões aqui. Se existisse uma vida após a morte, se a pessoa ao morrer fosse estar com Cristo antes da segunda vinda e da ressurreição, imagine a decepção de Lázaro se ele tivesse estado no paraíso por 4 dias. Imagine Lázaro, 4 dias no paraíso, e aí de repente Jesus diz o seguinte, Lázaro, desce daí. Viveu toda aquela alegria por 4 dias para ter que voltar ao mundo de pecado e sofrer tudo de novo e ter que morrer. Ou seja, Jesus estaria sendo muito insensível para com Lázaro. Uma outra coisa para você considerar no seu estudo e com a sua classe. Em João 11:43, quando ressuscita Lázaro, Cristo não diz desce. Cristo disse vem para fora. Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque Lázaro não estava num lugar intermediário e nem no céu. Lázaro estava na sepultura. Escreve aqui nos comentários. Jesus disse Lázaro desce ou Lázaro vem para fora? O que diz João 11:43? Escreve aqui nos comentários para você memorizar e ajudar um irmão imortalista a entender esse assunto de uma forma definitiva e bíblica. Outro detalhe, a morte é como um sono sem sonhos. Eu deixei aqui vários textos bíblicos para você. E o último tópico, o remédio para ela ou para a morte é a ressurreição do corpo, não a imortalidade da alma.
Esses textos são muito interessantes, mas eu quero ler especialmente esse que eu destaquei, que está em 1 Tessalonicenses 4,18. Isso aqui é muito importante para você ajudar qualquer imortalista, seja um irmão católico, um irmão evangélico, um espírita, um irmão, qualquer pessoa que crê na imortalidade da alma, você tem que apresentar esse texto. Depois que Paulo fala da ressurreição, da transformação do corpo e da segunda vinda, olha o que ele fala no verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso aqui é muito sério. Paulo não diz para consolar as pessoas, ensinando-as que por ocasião da morte a alma vai para um lugar intermediário ou para o céu. Não. Paulo não diz para consolar as pessoas, ensinando-as, como fazem os espíritas, e que as pessoas vão para um mundo espiritual. Não. A Bíblia ensina que devemos consolar as pessoas, falando a elas que um dia todos ressuscitarão e encontraremos o Senhor nos ares. Leia 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, analise com muito carinho, porque não tem como continuar sendo um imortalista se a pessoa ler com atenção esses versos aqui. E explore especialmente esse verso 18 na sua classe da lição da escola sabatina. Combinado? Quarta-feira, pergunta 6. Vamos lá, estamos indo para o final da lição. Leia Filipenses 1, 27 e compare com João 17, 17 a 19. O que Jesus e Paulo afirmaram ser indispensável para a unidade da igreja, isso aqui também é muito importante. Antes eu quero perguntar uma coisa, você já se inscreveu no canal, curtiu o vídeo e ativou o sininho das notificações? Se você não fez isso, pare de cometer esse pecado, eu tô brincando, né? Mas faça isso agora. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo vá mais longe. Então, faça isso agora, antes de eu dar aqui para você a resposta da pergunta de número 6. Vamos então para a resposta de número 6, já que você curtiu o vídeo. Resposta. O que Jesus e Paulo afirmaram, né, ser indispensável? A palavra de Deus. Sem isso não há consagração e unidade verdadeira. Ah, mas isso aqui vai mexer com muita gente, isso aqui, viu? Que eu vou dizer agora e eu vou dizer, porque a verdade tem que ser dita. Antes de eu dizer o que eu tenho de dizer, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, Jesus aqui na oração sacerdotal, ele ora pela proteção da igreja e pela unidade da igreja, para que todos sejam um, assim como há unidade na divindade. Nos versos 21 e 22, por exemplo, verso 21, né? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então Jesus ora pela unidade. Porém, qual é a base da unidade? Verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é indispensável para a verdadeira unidade da igreja. Não existe unidade fora da palavra. E aqui eu vou dizer uma coisa meio pesada para alguns, mas vou dizer. Primeiro, a desunião na igreja tem origem no orgulho e nas heresias não combatidas. A lição falou, não é, que a desunião na igreja tem origem no orgulho. Eu acrescentei algo mais, mesmo que a heresia também tenha a ver com orgulho de certa forma, mas eu acrescentei outra coisa a mais, porque eu creio que isso é perigoso. É perigoso a igreja tolerar heresias. Quando você lê esses textos que eu disponibilizei para você baixar, depois eu vou dizer como, esses textos falam claramente do perigo da heresia e que nós devemos combatê-las. Só que aqui vai mexer com muita gente. Um pastor ou líder fraco diz para não brigar por causa da unidade. Só que o que ele não considera?
Um exemplo, ó, ideias progressistas na igreja. Ah, não vamos brigar por causa de ideias como aborto, né, pena capital, ideologia de gênero. Não vamos brigar por isso para preservar a unidade. Esse é um líder fraco. Esse é um líder fraco ou é um pastor fraco. Por quê? A experiência nos mostra na nossa própria igreja que flertar com ideias progressistas é perigoso. Flertar com ideias progressistas é perigoso. Leandro, você está fazendo política na igreja? Eu não faço política. Só que o nível de ignorância é tão grande que quando você fala sobre aborto, pena capital, ideologia de gênero e outras pautas, já dizem que você vota num candidato A ou B. Isso é porque a igreja não está fazendo devidamente o seu papel em relação a esse assunto. E eu falo isso com muito carinho e respeito, e vou fazer um vídeo, tá, sobre isso, antes dos momentos de política. A igreja adventista, sétimo dia, acertou muito de um lado, mas errou de outro. Acertou muito em não tornar o nosso púlpito um palanque. O púlpito não é lugar para fazermos política. O púlpito é sagrado e ali só deve ser pregada a palavra de Deus. Então, nisso, a minha igreja está de parabéns. E eu agradeço a Deus por isso. Agora, a minha igreja errou num ponto. Na tentativa de evitar qualquer politicagem na igreja, isso está certo porque, veja, nós, como cristãos, nós devemos orar por todos os governantes. Isso está no texto bíblico. Tá? Mesmo que nós não gostemos de um governante, nós devemos orar pela conversão dele. Tudo bem? Agora tem um detalhe. Eu não posso deixar de falar de pautas. Não posso. Então nisso a minha igreja acabou errando. Na tentativa de não ir para o lado da política, o que é correto, acabou deixando de lado pautas. Então tinha que ter pregado mais no púlpito. Olha, nós não somos a favor da legalização de drogas, nós não somos a favor de aborto, nós não somos a favor de dizer que o criminoso é uma vítima da sociedade, nós não somos a favor de ideologia de gênero, de casamento gay, não somos. Então a falta dessas pregações fez com que as pessoas analisassem o quê? Bom, tô livre para votar em quem eu quiser, independente da pauta. E aí, quando nós abordamos um assunto que faz parte da ética cristã, chove de comentários. Ah, você é votou no fulano de tal, você é do fulano de tal. As pessoas não sabem separar política de pautas. Então a minha igreja acertou muito de um lado, mas acabou errando do outro. Não foi por má intenção, tá? Eu conheço os líderes da minha igreja. Pessoas muito capazes, muito respeitosas, mas alguns precisam melhorar muito o seu conhecimento a respeito desse assunto. Tá? A própria Ellen White, nas suas obras, é muito clara. Ellen White chega a dizer, numa de suas obras, que nós não devemos, por exemplo, votar em pessoas que eram a favor da legalização do álcool nos Estados Unidos na época dela. Então eu vou aplicar o princípio. Se ela diz para eu não votar em quem é a favor da legalização do álcool, eu não voto em quem é a favor da legalização de drogas. E acabou! Não tem a ver com partido, tem a ver com pauta, tem a ver com ideias, porque no mundo espiritual, ideias se fazem presente e se transferem para a nossa realidade, para nos enganar, nos afastar de Deus. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse assunto, tá bom? Mas tenha isso aqui em mente. E escreva uma coisa nos comentários agora, que eu quero que você faça. Unidade em torno do erro só existe entre os demônios. Você já parou para pensar nisso? Não tem como haver unidade fora da palavra. Se a palavra fala contra drogas, contra aquilo que destrói o corpo, que é o templo do Espírito, 1 Coríntios 6, 19 e 20, eu não posso ser a favor disso. Não há unidade. Ah, mas o irmão pensa diferente. Problema é dele.
Se ele pensa diferente, ele tem que estudar a Bíblia. E se ele não quiser aceitar o que está na Bíblia, ele tem que ser disciplinado eclesiasticamente e acabou. Não tem conversa. Então escreve aqui nos comentários isso. Unidade em torno do erro só existe entre os demônios. Só os demônios se unem em torno do erro. O cristão não pode se unir em torno do erro. Ok? Vamos lá. Quinta-feira vamos finalizar e eu vou dizer como que você pode baixar esses slides para você estudar, ter e usar aí na sua lição. Pergunta de número 7. Temos mais duas perguntas e finalizamos, a 7 e a 8. Pergunta de número 7. A unidade e a luta pela fé do Evangelho fortalecem a nossa coragem? Filipenses 1, 27 a 30. Né? Eu coloquei sem dúvidas, não tem como. Isso é muito óbvio. Então, para não ficar tão óbvio assim, eu coloquei para você Eclesiastes 4, 9 a 12. É um texto que mostra a importância realmente da unidade, em torno da palavra, não é? E em Marcos 3, 25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Jesus falou isso. Então, da mesma forma, se uma igreja estiver dividida, tal igreja não pode subsistir. Agora, a igreja tem que se unir em torno da palavra. Se alguém não quer se unir em torno da palavra e da verdade, essa pessoa tem que ser ensinada, seguir os passos de Mateus 18 ou 15 a 18, e se ela rejeitar, convidá-la para sair. Que funde a sua igreja, como alguns progressistas fizeram algum tempo atrás. Não quiseram aceitar o que a igreja ensina, funda a sua igreja, viva lá e faça o que tem que fazer. Tá ok? E o que nós vemos em João 17? Vemos aqui um tripé: mensagem, missão e unidade. Mensagem, missão e unidade. Em primeiro lugar vem a mensagem da palavra de Deus, ela tem prioridade. A Bíblia tem a prioridade. Em segundo lugar vem a missão e aí vem a unidade. Porque eu não posso ter unidade se eu não tenho como base a mensagem. E eu também não posso ter unidade se eu não prego o evangelho, se eu não exerço o meu dom espiritual. Então grava isso aqui. Isso aqui vai ser muito importante para você. Fixa isso na mente também dos seus alunos. Tudo bem? E pergunta 8, e aí vamos para a resposta e finalizamos. Quais são as ideias em comum nos seguintes versos? Os versos que a lição passou foram Mateus 10, 38, Atos 14, 22, Romanos 8, 17 e 2 Timóteo 3, 12. Quais são as ideias? E aqui eu dou a resposta para você para finalizarmos. Sofrimentos e tribulações fazem parte da vida cristã, bem como renúncias. Então isso aqui se encontra, essa ideia, né, se encontra nesses textos. Porém, desde agora, somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente: sofrimento e tribulação faz parte da vida cristã. E a renúncia também faz parte. Tem momentos que tu consegue, tem momentos que você não consegue. Pede perdão a Deus, se apega à graça de Jesus e não desista, não desanima, continua crescendo. Porque o perdão de Deus está disponível para você, tá? Outra coisa importante que eu queria destacar para você é: pessoas justas sofrem em um mundo injusto. Lembre-se de Jó. A Bíblia, Deus mesmo diz que Jó era um homem justo, o homem mais justo e íntegro da sua época. Porém, nós estamos num mundo injusto. Então não tem como ser diferente. Se estamos num mundo injusto, pessoas justas sofrem, porque vivemos num mundo injusto, contaminado pelo pecado. E o terceiro aspecto: se você tiver de sofrer, sofra por Cristo e por fazer o que é certo. Romanos 8,17 fala para sofrermos por Cristo, que isso é um privilégio. E 1 Pedro 3,17, 1 Pedro 4, 15, 16 diz que não devemos sofrer por praticarmos crimes, transgredirmos as leis. Não. Se sofrermos, que soframos por fazermos aquilo que é certo. Se você sofrer por aquilo que é certo, Deus vai abençoar você. O sofrimento será passageiro, mas a sua recompensa será eterna. E aí, deixa eu colocar mais esse slide aqui para você.
finalizando, você curtiu a aula? Já se inscreveu? Ativou o sininho? Se ainda não, faça isso agora, porque eu vou dizer como que você pode ter esses slides aqui. Como eu falei antes para você, eu infelizmente não poderei fazer isso sempre, né? Por causa do tempo. Talvez eu elabore uma estratégia que me permita ter mais tempo para ajudar você, mas no momento, né, em que eu não tenho ainda essa disponibilidade, o que eu vou recomendar que você faça agora? Que você baixe os slides na descrição do vídeo. Tá? Então aqui na descrição eu vou deixar um link de uma página. Nesta página você coloca ali os seus dados e aí após os seus dados você faz o download deste material, que eu deixei ali em PDF para você baixar, ler, estudar, tudo bem? Então vá na descrição do vídeo e ali você vai poder baixar os slides que eu preparei para você. Eu gostaria de poder fazer isso sempre, mas nem sempre eu vou poder fazer. Talvez eu prepare uma forma, Deus me dê ou me amadureça algum insight, né, para que eu possa administrar o tempo e recursos também, para eu poder disponibilizar para você os slides ao final de cada estudo nosso aqui no meu canal. Mas não chegou esse momento ainda. Então o que você faz? Vai aqui na descrição, digita ali, vai pedir ali o seu melhor e-mail, o seu primeiro nome apenas e o WhatsApp. E aí você vai ser direcionado já para fazer o download deste material. Me diz nos comentários o que você achou desta lição. E se depois der tempo e você baixar e quiser voltar aqui para comentar, me diga se os slides ajudaram ou não você no seu estudo e também ao você repartir a sua lição com os alunos, tá? Que Deus guie os seus passos, que você tenha um ótimo sábado na presença de Deus, uma sexta-feira muito agradável e que o seu final de semana seja uma bênção. Por falar em final de semana, no domingo eu vou disponibilizar um vídeo que você não pode perder. O vídeo é 7 razões para você não comer carnes imundas. Esse vídeo vai te ajudar muito a entender esse assunto e a ter um material para enviar para as pessoas. Então, no domingo, eu estarei disponibilizando esse novo vídeo aqui no canal. Tudo bem? Que Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo encontro.